Próximo crime aqui, nós temos o crime de favorecimento pessoal. O crime de favorecimento pessoal, ali no artigo 348, diz: auxiliar a subtrair-se da ação da autoridade pública autor de crime da qual é cominada pena de reclusão. Então, crime de favorecimento pessoal tem a sua redação da seguinte forma: auxiliar a subtrair-se da ação da autoridade pública autor de crime da qual é cominada pena de reclusão. E também, nós temos aí no parágrafo 1º, se ao crime não é combinada a pena de reclusão, ou seja, se o crime é punido com detenção, também é uma punição, só que aí no caso uma punição menor. Vou sempre dar um exemplo, contextualizar para ficar mais claro. Imagina que uma pessoa ela cometeu um crime de furto a um banco. Tá? A pessoa foi e furtou um banco aí em Goianésia. E aí a pessoa está foragida, obviamente, a pessoa está foragida. A pessoa vai, bate de casa em casa, falando o seguinte: olha, me dá um abrigo, me dá aí uma guarida, eu tô fugindo da polícia, por exemplo. E você, sabendo que a pessoa foi autora de um crime, você vai, abre as portas da sua casa e esconde o criminoso. Dá abrigo, dá esconderijo para um criminoso. O ato de abrigar um criminoso, de esconder um criminoso, de ajudar um criminoso, tá? De ajudar um criminoso a se esconder, ajudar um criminoso a se ocultar da polícia ou, né, da ação de uma autoridade pública, é crime de favorecimento pessoal. Ou seja, você está prestando um favor a um criminoso. E por que eu estou falando bem claro, assim, de forma bem taxativa em relação ao criminoso? Porque o crime de favorecimento pessoal exige que o sujeito ativo dele saiba que ele está ajudando autor de um crime. O tipo penal exige que o sujeito ativo do crime de favorecimento pessoal saiba, tenha consciência, tá? Tenha consciência que está prestando ajuda, auxílio ao autor de um crime. Porque se a pessoa não sabe, não há que se falar em dolo e não há que se falar nesse crime. Ou seja, a partir do momento que uma pessoa sabe que a determinada pessoa é autora de um crime, e aí ela tem que saber que ele é autor de um crime, não precisa saber qual crime, mas ela tem que saber que é autor de um crime. E ela presta ajuda, presta auxílio. E aí é necessário que a ajuda e o auxílio sejam uma ajuda pessoal. E quando eu falo ajuda pessoal, é realmente, gente, auxiliar o criminoso a se esconder, auxiliar o criminoso a fugir, né, da ação de uma autoridade pública. Tá? Necessariamente o crime de favorecimento pessoal é um crime de auxílio à pessoa. E esse auxílio é no sentido de auxiliar o criminoso, tá, a não ser encontrado. É auxiliar o criminoso a não ser capturado. Então, nesse caso, é esconder o criminoso na sua casa, é dar um lugar para o criminoso ficar escondido, abrir o galpão para ele ficar lá. Beleza? Nesse caso, tem que ser um auxílio em relação à pessoa. E eu vou falar mais pra frente no próximo crime por quê. Beleza? Detalhe. E se acontece o seguinte, vou dar um exemplo. Se eu, Léo, cometo um crime, qualquer crime, e a polícia, né, acaba indo me procurar, acabo sendo procurado, tô foragido, e eu vou lá na casa da minha mãe, bato lá na casa da minha mãe e falo assim: mãe, pelo amor de Deus, me esconde, deixa eu ficar na sua casa, a polícia tá me procurando, eu cometi um crime, fiz uma besteira. Minha mãe vai, abre as portas da casa pra mim e me esconde. Minha mãe, tá, gente? Ela vai ser punida criminalmente por esse crime de favorecimento pessoal? Por ter prestado auxílio ao filho, que é um criminoso, a se esconder da polícia? Ela vai ser penalizada? Não. Queria deixar bem claro. Não. Pensa o seguinte, gente. Vocês acham que é exigível de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um filho, que esconde um parente, que dá abrigo a um parente para ele se livrar da polícia? Você acha que é exigível ele ser punido? Não, né, gente? Não, pensa. Uma mãe, por mais que o filho tenha cometido um crime, ela nunca vai abandonar o filho. Ela nunca vai fechar as portas da casa pro filho. Então, queria deixar bem claro aqui, artigo 348, parágrafo 2º.
é isento de pena, tá? Fica isento de pena se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso. Então é o seguinte, se quem presta o auxílio de dar abrigo, de dar esconderijo, de dar guarida para um criminoso, o escondendo, ajudando ele a fugir da polícia ou de autoridade, se quem faz isso é parente, e aí eu falo ascendente, pai ou mãe, descendente, filho, cônjuge, tá? Marido ou mulher ou irmão, não é punido, fica isento de pena. Fica isento de pena. Por quê, gente? Porque não é exigível, tá, de parentes, tá, negar ao criminoso, né, no caso se for um parente, um filho, um pai, um irmão, um marido, não é exigível que um parente, né, esconda, não é exigível que um parente negue abrigo, negue morada, negue esconderijo para outro parente. Né? Não pode se exigir isso de uma mãe, de um pai, de um filho, de um irmão. Então, nesse caso, se essa ajuda, se esse auxílio, se esse favorecimento pessoal for feito por ascendente, descendente, cônjuge, irmão, eles ficam isentos de pena e não são punidos. Beleza? Então, bacana.